tarde. O afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica. O banco prepara uma alteração no estatuto para blindar os cargos da direção de interferências políticas. A vacinação contra a febre amarela provoca um novo dia de filas em postos de saúde do Rio. Nossos repórteres mostram as diferentes formas do Aedes aegypti na história do Brasil e a relação do mosquito com a febre amarela. O mercado de franquias surpreende e mostra fôlego no momento de crise. E ainda a justiça alemã nega clemência ao nazista Oskar Gröning, o contador de Auschwitz. O ex-funcionário da inteligência americana é preso por repassar informações à China. As Coreias do Norte e do Sul anunciam uma equipe feminina única para os Jogos de Inverno. O governo britânico decide criar uma secretaria para cuidar da solidão. E na Rússia, o inverno rigoroso derruba a temperatura para 67 graus. A Caixa Econômica Federal deve aprovar seu estatuto em Assembleia Geral nesta sexta. Seguindo a nova lei de governança das estatais, seus dirigentes devem passar a ser escolhidos pelo Conselho de Administração do banco e não pelo presidente da República, como é hoje. É uma medida para evitar as indicações políticas. Na terça-feira da semana que vem, o Conselho se reúne e já pode decidir o futuro dos dirigentes da Caixa. O afastamento deles, publicado hoje no Diário Oficial da União, vai ser até a conclusão da apuração dos fatos. Foram afastados Antônio Carlos Ferreira, Delgina dos Reis Pereira, Roberto Derzier de Santana e José Henrique Marques da Cruz. O Ministério Público já tinha pedido o afastamento de vice-presidentes da Caixa. Temer rejeitou a recomendação. Voltou atrás só depois que foram noticiadas 2 providências, decididas desde a semana passada. O afastamento pedido pelo Banco Central e o aviso do Ministério Público de que eventuais novos ilícitos cometidos pelos vice-presidentes da Caixa poderiam gerar a responsabilização civil do próprio presidente. Os dirigentes afastados não devem mais retornar aos cargos. A auditoria independente contratada pela Caixa apontou que as indicações políticas estão no centro das irregularidades e que houve encontros indevidos de dirigentes com parlamentares, sucessivas tentativas de influência política e até vazamento de informações sigilosas do banco a políticos e empresários. O relatório cita suspeitas e apadrinhamento político dos vice-presidentes afastados. Delgina dos Reis Pereira foi indicada pelo PR. Ela é suspeita de negociar a liberação de um crédito da Caixa em troca de um cargo para ela própria, na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Auditores chamam a atenção para o fato de Delgina mostrar preocupação com o teor de seus e-mails e o desejo de apagá-los. A auditoria também trata de Roberto Derzier de Santana, indicado pelo PMDB. Ele já trabalhou diretamente com Temer. Derzier contou que Temer percebeu a utilidade dele na gestão dos repasses das emendas parlamentares. A auditoria traz documentos com pedidos de Moreira Franco a Derzier sobre operações internas em trâmite no banco. Derzier disse a auditores que não repassou informações. Hoje, o ministro Moreira Franco diz que qualquer solicitação foi no âmbito funcional. Eu sempre tive com o vice-presidente Derzier uma relação de natureza funcional. Qualquer solicitação que, eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. Outro afastado é Antônio Carlos Ferreira. Ele contou, por exemplo, que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, fez exigências para mantê-lo no cargo, como relatar as operações acima de 50 milhões de reais para rentabilizar o mandato. Ele disse que falou sobre o assunto com Michel Temer, então vice-presidente da República, que o teria tranquilizado, dizendo que Cunha era controverso. Ferreiro também foi citado por delatores da JF como intermediário de propina para o ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, pastor Marcos Pereira, do PRB. A auditoria afirma que a relação dele com o PRB chama a atenção e pode ensejar questionamentos na justiça. E que, apesar de não haver prova conclusiva, as explicações não são suficientes para encerrar a investigação. O documento também fala de José Henrique Marques da Cruz. Ele é citado em mensagens sobre operações de empresas do grupo JF, mas a auditoria informa que são mencionados vários Henriques e conclui que não foi possível identificar um risco ao banco a partir da conduta dele. A auditoria pede à Caixa mais transparência e conclui: recomenda-se que as principais medidas de controle na Caixa devem ter por objetivo limitar ou controlar ao máximo a influência política no banco.
A Caixa declarou que vai cumprir todas as determinações da Presidência da República. Antônio Carlos Ferreira afirmou que não cumpriu as exigências do ex-deputado Eduardo Cunha e que o relatório independente de auditoria concluiu que não há indícios de crime cometido por ele. Deusdina dos Reis Pereira afirma que não comenta assuntos submetidos a exame do Ministério Público. José Henrique Marques da Cruz disse em entrevista que um relatório de investigação independente já o isentou. Roberto Derzier não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha. Apesar do afastamento dos 4 vice-presidentes, hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, defendeu as indicações políticas para a direção do banco. Vamos falar com a Andréa Sadi lá em Brasília. Oi, Sadi, boa tarde para você. Você conversou com o Gilberto Ock, né? Isso, Doni. Lembrando que o próprio Gilberto Ock é uma indicação política do PP, do Progressistas, e ele foi delatado pelo Lúcio Funaro, aquele operador ligado ao PMDB, que disse em seu depoimento aos investigadores que Gilberto Ock tinha uma espécie de meta da propina quando ele, Ock, era vice-presidente de governo lá na Caixa Econômica Federal, e que essa meta de propina seria com o dinheiro da Caixa, exatamente para atender a parlamentares do Progressistas. São aí as declarações do Lúcio Funaro, que nesta auditoria da Caixa, a auditoria pede que essas declarações sejam aprofundadas, mas pede mais investigação em relação a isso. O Gilberto Ock nega qualquer tipo de envolvimento com essas declarações aí do Lúcio Funaro e também me disse hoje que a Caixa Econômica Federal ela vai publicar ainda hoje uma portaria nomeando interinamente os 4 vice-presidentes aí para ocupar o lugar, aí o espaço que foi deixado por esses que foram afastados ontem pelo presidente Michel Temer. Doni. Valeu, Sadi, obrigado. No Rio de Janeiro, as filas para tomar vacina contra a febre amarela não param de crescer. Nesse posto de saúde da Tijuca, na Zona Norte, a fila começou a se formar ainda de madrugada. E ela se repete em vários bairros e cidades da região metropolitana, como São Gonçalo. Mais da metade dos 14 milhões de moradores do estado ainda não tomou a vacina. E a confirmação de 3 mortes este ano está provocando uma corrida aos postos. O surgimento de casos de febre amarela silvestre tem preocupado muitos brasileiros. Mas desde a década de 1940 não há registro de febre amarela urbana no Brasil. É o que você vê na reportagem do Fabiano Vilela, em Belém, e do César Menezes, em São Paulo. O vírus da febre amarela e o Aedes aegypti chegaram juntos ao Brasil no século XVII, nos mesmos navios que traziam escravos. A costa da África convivia com epidemias da doença e não demorou para os moradores do litoral brasileiro serem infectados. Durante 300 anos, a febre amarela se alastrou e atingiu principalmente as grandes cidades. Essa história só começou a mudar no início do século XX. O sanitarista Oswaldo Cruz recebeu carta branca do governo para acabar com a infestação do mosquito, que é o único transmissor da doença em regiões urbanas. E ele conseguiu, com medidas que foram consideradas autoritárias na época. A vacinação era obrigatória e brigadas mata-mosquito tinham autorização de invadir e até demolir casas para eliminar criadouros. O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado em 1942, no Acre. A batalha contra o mosquito foi vencida, mas a guerra contra a febre amarela continua. Sem conseguir mais circular nas cidades, o vírus se adaptou às florestas. Começou a infectar macacos com a ajuda de outros 2 transmissores, o hemagogos e os sabetes, que não vivem nas cidades. Mas na década de 70, o Aedes aegypti reapareceu. Não mais o africano, que foi exterminado, mas agora o asiático. E ele também chegou aqui em navios, que desta vez transportavam cargas. Os hábitos da vida moderna facilitaram a proliferação. Muito lixo com objetos de plástico e de vidro que se transformam em criadouros. Mesmo assim, nunca mais tivemos um ciclo urbano de febre amarela. Esse pesquisador do Instituto Adolfo Lutz dá 3 razões para isso. A proteção eficaz das campanhas de vacinação, a quantidade de mosquitos, que é grande, mas muito menor do que a que Oswaldo Cruz teve que combater, e as características do Aedes aegypti asiático, que pode não ter a mesma capacidade do africano para espalhar o vírus. Tem essa percepção, primeiro porque a febre amarela, apesar de todo o contato íntimo com a circulação humana entre a África e a Ásia, nunca foi introduzida na Ásia. E há evidências de laboratório onde o vírus cresce menos nesses mosquitos.
Como não existe uma certeza científica sobre o poder de transmissão desse Aedes aegypti, ele é combatido. Quem conta essa parte é o repórter Fabiano Vilela, de Belém. A região norte é endêmica para a febre amarela por causa da grande quantidade de florestas. Isso faz com que autoridades de saúde e pesquisadores fiquem sempre de olho nos mosquitos. Em julho do ano passado, cientistas do Instituto Evandro Chagas, aqui no Pará, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, e do Instituto Pasteur, na França, divulgaram um estudo que comprova que o Aedes aegypti pode transmitir a febre amarela, embora o risco de infecção seja menor em relação a outros vírus. O vírus do dengue, da zika, da chikungunya, eles se replicam, eles se reproduzem muito mais facilmente nas células do Aedes aegypti do que o vírus da febre amarela. E isso se deve porque os receptores das células do Aedes aegypti, eles não gostam muito dos antígenos do vírus da febre amarela, os antígenos do envelope, as proteínas do envelope do vírus, que é que faz a ligação, e prefere o do dengue, do zika e do chikungunya. O diretor do Instituto Evandro Chagas também disse que, apesar do risco de transmissão, é pouco provável que o Aedes aegypti provoque uma epidemia de febre amarela nas áreas urbanas. Olha, é preciso que os índices de infestação estejam muito altos, acima de 20%. Na África, rotineiramente, as grandes epidemias de febre amarela têm ocorrido com os índices de infestações de 40%, 50%, 60%, até 80%. E isso é impensável no Brasil, porque nós temos um controle vetorial que, como eu disse, embora não evitem as epidemias de dengue, zika e de chikungunya, eles impedem a transmissão pela febre amarela, porque o vírus da febre amarela necessita de um número de mosquito muito grande, por não ser tão competente vetor transmissor da febre amarela como ele é para o dengue, zika e chikungunya. O Jornal Hoje ouviu também a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo sobre o risco do Aedes aegypti se transformar num transmissor de febre amarela. Vários estudos estão sendo feitos, mas até o momento não se apresentou que essa competência para a febre amarela seja realmente estabelecida. A gente não pode afirmar que não há risco. Pode, em algum momento, alguma coisa acontecer, uma mutação, enfim. Mas os estudos, nesse momento, nos mostram que o que nós lidamos agora, desde 2016, no surto de 2017, e que estamos lidando em 2018, é com a febre amarela silvestre. Especialistas ouvidos pela TV Globo explicaram que a decisão de ontem da OMS de recomendar a vacinação contra a febre amarela para os estrangeiros que visitarem todo o estado de São Paulo não quer dizer que haja perigo de contágio na capital paulista. A razão é a seguinte: como as autoridades de outros países não podem saber qual área de São Paulo cada viajante irá visitar, a praxe da Organização Internacional é incluir todo o estado na medida, mesmo em lugares que não sejam foco da doença. E apesar do risco pequeno da febre amarela se tornar urbana, o combate ao mosquito Aedes aegypti não pode diminuir. Ele é o agente transmissor de doenças que se espalharam pelo Brasil, como dengue, chikungunya, zika. Em São Paulo, os agentes orientam a população a eliminar os possíveis criadouros do mosquito, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Equipamentos no carro, folhetos educativos na mão, equipes de agentes reunida. O que mobilizou a vigilância sanitária hoje no Jaçanã, bairro da Zona Norte de São Paulo, foi a notificação de um caso suspeito de dengue. A gente faz uma ação num raio de 150 metros ao redor da residência, que é o provável local onde ele ficou durante a viremia, que é o período em que o vírus está circulando na corrente sanguínea e que pode o mosquito, quando picar a pessoa, acabar se contaminando e depois transmitindo para outras pessoas. Secretaria da Saúde! A equipe chega e confirma com o sobrinho que o paciente continua internado. Passou mal? Dou muita dor no corpo. Nas casas ao redor começa o chamado trabalho de bloqueio, a eliminação de criadouros. Alguns moradores estão fazendo tudo certo. Essa aqui está perfeita, não tem o pratinho embaixo, porque ainda
Uma das maiores preocupações é o pratinho. Mas o perigo de telhas, calhas e lajes cheias d'água é visível. E normalmente na parte de laje ou calhas, tudo fica o ovinho da fêmea ali, ó, onde tem água, passar uma vassoura, varrer, espalhar água para ficar mais seco. Em 2015 foram registrados mais de 500 mil casos de dengue no estado de São Paulo, mais de 100 mil só na capital. Aquela epidemia mostrou que o combate ao Aedes aegypti tem que ser sem trégua. A nova ameaça só confirma isso. No bairro, o medo aumentou com a notícia da morte de um jovem de 26 anos. Os amigos dizem que os sintomas foram de febre amarela. A Secretaria de Saúde não confirma. Tá todo mundo com medo, né? Aí o pessoal aqui da rua, todo mundo ficou alertado, todo mundo saiu correndo, quem não tomou. Em Mariporã, na Grande São Paulo, a Prefeitura declarou estado de calamidade pública depois de 5 mortes por febre amarela, confirmadas pela Secretaria da Saúde do Estado. Por tudo isso, além da vacina da febre amarela nas áreas de risco, o combate aos criadouros do mosquito capaz de transmitir tantas doenças não pode parar. Hora de falar da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Salve, Scheuer. Fala, tudo bem, Doni? Boa tarde para você e para você em casa também. Bem-vindo. Bom, obrigado. A chuva continua forte, isso em boa parte do Brasil, mas lá no sul ela ficou mais concentrada, né? Muito, choveu muito ontem, Doni. A gente até alertou aqui e aconteceu, viu? A gente avisou, foi mesmo mais um dia de chuva bem forte na faixa leste de Santa Catarina e também em cidades do Vale do Itajaí e no leste do Paraná, incluindo a Grande Curitiba. Na capital paranaense, os bombeiros e a polícia militar encontraram agora há pouco o corpo do homem que desapareceu ontem durante o temporal. Ele tinha 66 anos e tentava atravessar uma ponte de carro quando o rio transbordou e arrastou o veículo. Tristeza tremenda. Já em Santa Catarina, a chuvarada atingiu 11 cidades ontem. No Vale do Itajaí, em Blumenau, muitas ruas alagaram. E a Defesa Civil registrou mais ou menos 100 deslizamentos de terra só ontem. 2 casas desabaram. Um morador gravou essa daí, ó, vindo abaixo. Que cena impressionante. Ninguém se machucou. E em Joinville, no norte do estado, olha só, a chuvarada deixou vários bairros e o centro tomados pela água. E essa chuva por lá está recebendo um reforço. Esse reforço é uma baixa pressão e um cavado que estão por aqui. Tem esse corredor de umidade deixando tudo encoberto e outros sistemas ali também. O nome, né, cavado, é estranho, só que é fácil de entender. Baixa pressão, você sabe que é aquela fábrica de nuvens, né? Joga o ar de baixo para cima e forma as nuvens de chuva. O cavado nada mais é do que uma baixa pressão num movimento diferente. Não completa esse círculo, mas faz a mesma coisa. Em Pomerode, lá em Santa Catarina, os acumulados agora, ó, podem chegar aos 25 milímetros hoje. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, a 30 milímetros. A mesma coisa lá em Paranaguá, no Paraná. Com tanta chuva assim, continuam aqueles riscos de alagamentos, deslizamentos de terra que a gente anda vendo e noticiando. Ó. Pega boa parte aqui de São Paulo, principalmente o leste do estado hoje, leste do Paraná, atenção, e também uma boa parte do estado de Santa Catarina, pegando inclusive o norte do estado, Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Em Curitiba hoje, tem mais chuva, pancadas aí ó, com 24 graus só. Em Floripa chega aos 27 também com chuva. São Paulo 31 depois da chuvarada de ontem, pode ter repeteco hoje. Campo Grande 32 graus com chuva também. E Porto Velho 30, turma aí ó, do guarda-chuva, Doni. E onde mais chove hoje? Vai ter mais chuva pelo Brasil praticamente inteiro. Você vai olhar aqui comigo, que se espalha também pelo centro-oeste, norte do Brasil. E aí também invade aqui o litoral leste do Nordeste. Agora se liga no tempo firme, né? Boa parte do Rio Grande do Sul e também subindo aqui, ó, pegando boa parte do interior do Nordeste. Em Brasília hoje o tempo fica firme, 31 graus, em Palmas 35, BH 32. Recife e Rio tem pancadas de chuva programadas, 31 graus no Recife e no Rio chega aos 37, Doni. E amanhã? Amanhã a gente tem alguns avisos aí, os temporais vão continuar, você vê aqui ó, principalmente nessa faixa do norte do Brasil e pegando ainda sul de Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo e do sul do Brasil também, Doni. Valeu, Scheuer, obrigado. Valeu, até amanhã, gente. Boa tarde. Uma grande nevasca está provocando transtornos na Escócia e na Irlanda do Norte. Centenas de motoristas ficaram parados em uma estrada por 11 horas por causa do acúmulo de neve na pista. O transporte público foi suspenso e mais de 200 escolas na Escócia foram fechadas. Na Rússia, a temperatura despencou para menos 67 graus.
Os moradores de Yakutsk, na Sibéria, estão acostumados com o frio, mas até eles estranharam a temperatura e postaram imagens nas redes sociais. Essas amigas aí tiraram fotos de como elas ficaram no frio de 50 graus abaixo de zero. Olha só, com os cílios congelados. Um meteoro brilhante apareceu no céu de regiões do Canadá e do meio-oeste americano. O meteoro foi filmado ontem à noite por câmeras de carros e de ruas em Michigan. Um tremor de terra de magnitude 2 foi registrado em seguida nos arredores de Detroit, perto da fronteira com o Canadá. A confirmação de que foi um meteoro é do Serviço Geológico dos Estados Unidos. E essa semana, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil aumentou o grau de alerta para viagens à Venezuela. Até a semana passada era recomendado um alto grau de cautela. Agora, o Itamaraty aconselha os brasileiros a evitar viagens não essenciais. Segundo o Itamaraty, a alteração se deve ao quadro de crise e violência na Venezuela. No fim de semana, um turista amazonense foi morto com um tiro numa emboscada feita por assaltantes. O diretor para as Américas da ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comparou o governo de Nicolás Maduro às antigas ditaduras da Argentina e do Chile. O comentário foi feito depois que as forças especiais da Venezuela mataram o ex-policial Óscar Pérez, que se rebelou contra o regime de Maduro. Óscar Pérez era o homem mais procurado da Venezuela desde que roubou um helicóptero da polícia em junho do ano passado e atacou o Supremo Tribunal e o Ministério do Interior e Justiça com granadas. Na última segunda-feira, uma operação conjunta de forças militares e policiais cercou uma casa nos arredores de Caracas, onde Pérez estava escondido com outros companheiros. O ex-policial apareceu coberto de sangue num vídeo publicado nesse mesmo dia nas redes sociais. Disse que todos queriam se entregar, mas os policiais não deixaram. Querem nos assassinar, ele afirmou. O ministro do Interior, Néstor Reverol, confirmou ontem a morte de Pérez e dos 6 companheiros, além de 2 policiais. O governo venezuelano afirma que, com a ação, desmantelou um grupo terrorista. Na visão de ativistas de direitos humanos e da oposição, o que aconteceu foi uma execução e o caso precisa ser investigado. José Miguel Vivanco escreveu numa rede social que durante as ditaduras na Argentina e no Chile apareciam frequentemente notícias sobre terroristas mortos em enfrentamentos, entre aspas. Muitas vezes se tratava de execuções. Dá a impressão que o mesmo ocorreu segunda-feira na Venezuela, disse ele. O opositor Antônio Ledesma, que fugiu da prisão domiciliar na Venezuela e está no exílio na Espanha, afirmou numa rede social que Pérez foi executado por ordem de Maduro e que esse capítulo se soma ao processo contra o presidente venezuelano que está no Tribunal de Haia esperando sentença. Um ex-funcionário da CIA foi preso nos Estados Unidos, suspeito de passar informações sigilosas para a China. Vamos a Nova York saber mais sobre esse assunto com a correspondente Sandra Coutinho. Oi, Sandra, boa tarde para você. Ele foi preso aí em Nova York, né? Boa tarde para você, Doni. Boa tarde para todo mundo. Ele foi preso assim que desembarcou aqui em Nova York. Foi levado para o Tribunal Federal aqui de Nova York, que fica ali no Brooklyn. Olha, o Jerry Chun-Shin Lee é um ex-agente da CIA e cidadão americano naturalizado de 53 anos que morava em Hong Kong. Durante a carreira na agência de espionagem, ele trabalhou na China. E a suspeita é que entre 2010 e 2012, o Jerry tenha vazado para o governo chinês o nome de dezenas de informantes que colaboravam com os Estados Unidos lá na China. Um a um, esses informantes foram desaparecendo, foram presos, foram assassinados. Um deles teria até sido executado na frente dos colegas para servir de exemplo. E aí, o que aconteceu? A CIA e o FBI passaram meses tentando descobrir a origem desse vazamento. Quem é que estava entregando esses nomes para o governo chinês? Suspeitaram que os chineses tivessem hackeado computadores americanos e até que um espião chinês tivesse se infiltrado entre os agentes americanos. Até que em 2013, o Jerry passou férias no Havaí. Aí, agentes aqui dos Estados Unidos invadiram o quarto de hotel dele e encontraram nas malas do Jerry 2 caderninhos com todos os contatos dos informantes americanos na China. Agora, a pergunta de $1 milhão é por que eles não prenderam o Jerry no flagra. Isso ninguém está explicando por aqui. Ele ainda voltou para Hong Kong e só agora, 4 anos depois, finalmente foi detido. O grande
grande problema é que durante todos esses anos, as informações fornecidas por ele enfraqueceram e muito a capacidade dos americanos de espionarem a China. Ô, Doni, todo mundo gosta de uma história de espião, né? Mas nesse caso, ela teve um fim trágico, porque entre 18 e 20 espiões podem ter sido eliminados pelo governo chinês durante todos esses anos. E a CIA estava, nesse caso, dormindo com o inimigo, sem saber se agente duplo, e num tempo onde a gente vê tanta coisa acontecendo em função da internet, de hackers, como você disse, é uma espécie de espionagem old fashion, né, das antigas, realmente dos filmes, dos livros. Isso aí. Valeu, Sandra, obrigado. Na viagem ao Chile, o Papa Francisco chegou hoje a Temuco, cidade onde existe um conflito secular entre chilenos e os povos indígenas. Ele se reuniu agora há pouco com integrantes da minoria indígena Mapuche. A base aérea em Temuco, onde o Papa celebrou uma missa hoje, foi construída em terras retiradas do povo indígena Mapuche, no século XX. Por 300 anos, os Mapuche resistiram ao domínio espanhol, mas ao longo do tempo perderam cerca de 10 milhões de hectares de terra. Hoje, a Igreja Católica tenta ajudar a preservar as tradições do povo Mapuche. Eles esperam que Francisco possa ajudar no processo de recuperação das terras. Desde que chegou ao Chile, o Papa Francisco tem lidado com assuntos delicados. Ontem houve protestos violentos em todo o país. 50 pessoas foram presas. As manifestações foram principalmente contra a nomeação de um bispo feita por Francisco. Juan Barros Madri é acusado pelo povo de acobertar um padre chileno que abusava de menores. Depois de uma longa batalha judicial, o ex-nazista Oskar Gröning, de 96 anos, mais conhecido como o contador de Auschwitz, deve finalmente ser preso. A justiça na Alemanha negou hoje o pedido de clemência apresentado pela defesa. Gröning tinha sido condenado a 4 anos de prisão em 2015 por ter cumplicidade na morte de 300 mil pessoas no campo de extermínio de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. A defesa conseguiu impedir que ele fosse preso com recursos e com o pedido de clemência. Agora, segundo a imprensa alemã, só uma piora na saúde dele pode evitar a prisão. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul anunciaram que vão formar uma equipe feminina única de hóquei no gelo e também que vão desfilar juntas na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam no mês que vem. As duas Coreias se encontraram hoje pela terceira vez em 10 dias. As reuniões sobre a participação nas Olimpíadas têm sido vistas como tentativas de apaziguar as relações entre os dois países. Mas existe um certo ceticismo diante da relutância da Coreia do Norte em discutir seu programa de armas nucleares. A separação das duas Coreias começou com a Guerra Fria. Em 1948, o Norte virou um país socialista, com o respaldo da então União Soviética, e o Sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. As Coreias do Sul e do Norte já desfilaram juntas em outras Olimpíadas de Inverno e também na Olimpíada de Verão de Sydney em 2000 e na de Atenas em 2004. Você vai ver ainda hoje, o governo britânico decide criar uma secretaria para tratar da solidão. Em tempos de crise econômica, um tipo de negócio surpreendeu e cresceu no ano passado, o das franquias. A reportagem é da Renata Ribeiro, em São Paulo. Para salvar o celular afogado na pia, o técnico precisa ter mão de cirurgião. Ele usa um jaleco que protege o aparelho da energia do próprio corpo. A mesa e os equipamentos também estão vedados. É que nesse tipo de operação, uma carga mínima seria fatal para o aparelho. Esse padrão de segurança veio com o pacote da franquia que cuida da saúde dos smartphones. A agenda da semana dá uma ideia da lista de problemas que eles podem dar. Esse aparelho que ele está com um problema de microfone. Faz 7 meses que esse engenheiro eletrônico decidiu viver disso e não se arrepende. A gente tem tido um crescimento em torno de 5% ao mês, o que pra gente é bastante legal, né? Esse mês de janeiro, por exemplo, agora de 2018, o crescimento na primeira quinzena já está mais de 20%. Dados preliminares da Associação Brasileira de Franquias indicam que no ano passado o setor cresceu 8%, bem mais do que a economia do país. Hotelaria e turismo, saúde, beleza e bem-estar, serviços e outros negócios tiveram as maiores altas.
O setor de franchising aí, ele se diversificou, buscando sempre estar mais próximo ao seu consumidor. Foram feitos investimentos tanto em tecnologias, novas tecnologias, quanto também investimentos em ações junto ao franqueado, novos modelos de negócio. A gente viu novos modelos de franquia surgirem justamente nos anos de crise. É o caso das clínicas de consultas médicas, que cresceram nos últimos 2 anos, quando muita gente perdeu o emprego, o plano de saúde da empresa e precisava de consultas com preços mais acessíveis. Aqui já está quase tudo pronto para abrir no mês que vem. Só o médico que investiu nesse novo negócio que está tendo que tratar da ansiedade para ver tudo isso funcionando. O Orlando fica ansioso porque sabe que sua especialidade é oftalmologia e não administração de negócios. Foi um dilema até, porque eu tenho 30 anos de mercado, já tive 3, 4 clínicas e aprendi nesse tempo todo que eu sou um péssimo administrador. Aí a gente entendeu a necessidade de profissionalizar. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para a gente. O repórter Fábio Castro foi até o Parque Vaca Brava, em Goiânia, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui no Parque Vaca Brava, em Goiânia, e diante desta importante área verde da cidade, eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando e sempre de dia. Aí você vai pedir que o amigo seu faça o vídeo para você. Eu vou pedir que o Edinho, meu amigo, faça a gravação. Pede para o seu amigo ficar mais ou menos nessa distância aqui, de 2 pequenos passos, cerca de 1 metro. Aí você pede para o seu amigo gravar com o celular deitado, na horizontal. Dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o lugar que você escolheu. Você também pode fazer essa gravação usando um bastão de selfie, mas lembre-se de deixar o celular na horizontal, deitado, e de prestar atenção se você e o lugar que você escolheu estão aparecendo bem. Mas não tem o bastão de selfie? Não tem problema. Você pode fazer com o seu celular mesmo. Usa ele deitado assim e não esquece de ver se você e o local da sua cidade que você escolheu para fazer a gravação estão aparecendo bem no visor do celular. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar direto g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Se o dia estiver bonito aí na sua cidade, aproveita, vai lá, manda esse vídeo pra gente. Você vai ver a seguir a criação de uma secretaria para combater um mal que atinge 9 milhões de britânicos, a solidão. A gente volta já. O governo britânico anunciou a criação de uma nova secretaria para cuidar de um problema comum em todo o mundo e que no Reino Unido já atinge milhões de pessoas, a solidão. A reportagem é da correspondente em Londres, Cecília Malan. Nos dias frios e curtos do inverno europeu, a solidão pode parecer ainda mais intensa. Nessa época do ano, é comum ver campanhas pedindo mais compaixão com aquele parente ou vizinho que mora só. Muita gente escolhe fazer as coisas sozinhas, diz essa senhora aposentada. Mas isso é muito diferente do isolamento completo, da sensação de que se alguma coisa acontecer com você, ninguém saberia, ninguém se importaria. A solidão crônica atinge 9 milhões de pessoas de todas as idades aqui no Reino Unido. A situação é mais grave entre idosos com mais de 75 anos. Metade vive sozinha e 500 mil chegam a passar semanas inteiras sem interagir, sem conversar. Os efeitos físicos e mentais podem ser devastadores.
Um relatório publicado no ano passado mostrou que a solidão extrema é tão prejudicial à saúde como fumar 15 cigarros por dia. Agora, o governo britânico decidiu agir. Criou uma secretaria para a solidão. A equipe vai levantar dados sobre quem sofre desse mal e, com esse conhecimento, vai financiar atividades comunitárias para conectar melhor as pessoas. A ideia original veio da deputada Jo Cox, assassinada em 2016, dias antes do plebiscito que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia. Ela passou a vida pública chamando a atenção para a epidemia da solidão, que não precisa ser uma parte inevitável da velhice, nem uma triste realidade da vida moderna. Solidão tratada como problema de saúde pública no Reino Unido. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas, basta ir lá ao Globoplay. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde, amanhã tem mais. Tchau. Em São Paulo. O vírus da febre amarela e o Aedes aegypti chegaram juntos ao Brasil no século XVII, nos mesmos navios que traziam escravos. A costa da África convivia com epidemias da doença e não demorou para os moradores do litoral brasileiro serem infectados. Durante 300 anos, a febre amarela se alastrou e atingiu principalmente as grandes cidades. Essa história só começou a mudar no início do século XX. O sanitarista Oswaldo Cruz recebeu carta branca do governo para acabar com a infestação do mosquito, que é o único transmissor da doença em regiões urbanas. E ele conseguiu, com medidas que foram consideradas autoritárias na época. A vacinação era obrigatória e brigadas mata-mosquito tinham autorização de invadir e até demolir casas para eliminar criadouros. O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado em 1942, no Acre. A batalha contra o mosquito foi vencida, mas a guerra contra a febre amarela continua. Sem conseguir mais circular nas cidades, o vírus se adaptou às florestas. Começou a infectar macacos com a ajuda de outros 2 transmissores, o hemagogos e os sabetes, que não vivem nas cidades. Mas na década de 70, o Aedes aegypti reapareceu. Não mais o africano, que foi exterminado, mas agora o asiático. E ele também chegou aqui em navios, que desta vez transportavam cargas. Os hábitos da vida moderna facilitaram a proliferação. Muito lixo com objetos de plástico e de vidro que se transformam em criadouros. Mesmo assim, nunca mais tivemos um ciclo urbano de febre amarela. Esse pesquisador do Instituto Adolfo Lutz dá 3 razões para isso: a proteção eficaz das campanhas de vacinação, a quantidade de mosquitos, que é grande, mas muito menor do que a que Oswaldo Cruz teve que combater, e as características do Aedes aegypti asiático, que pode não ter a mesma capacidade do africano para espalhar o vírus. Tem essa percepção, primeiro porque a febre amarela, apesar de todo o contato íntimo com a circulação humana entre a África e a Ásia, nunca foi introduzida na Ásia. E há evidências de laboratório onde o vírus cresce menos nesses mosquitos. Como não existe uma certeza científica sobre o poder de transmissão desse Aedes aegypti, ele é combatido. Quem conta essa parte é o repórter Fabiano Vilela, de Belém. A região norte é endêmica para a febre amarela por causa da grande quantidade de florestas. Isso faz com que autoridades de saúde e pesquisadores fiquem sempre de olho nos mosquitos. Em julho do ano passado, cientistas do Instituto Evandro Chagas, aqui no Pará, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, e do Instituto Pasteur, na França, divulgaram um estudo que comprova que o Aedes aegypti pode transmitir a febre amarela, embora o risco de infecção seja menor em relação a outros vírus. O vírus... Ela disse ele. O opositor Antônio Ledesma, que fugiu da prisão domiciliar na Venezuela e está no exílio na Espanha, afirmou numa rede social que Pérez foi executado por ordem de Maduro e que esse capítulo se soma ao processo contra o presidente venezuelano que está no Tribunal de Haia esperando sentença. Um ex-funcionário da CIA foi preso nos Estados Unidos, suspeito de passar informações sigilosas para a China. Vamos a Nova York saber mais sobre esse assunto com a correspondente Sandra Coutinho. Oi, Sandra, boa tarde para você. Ele foi preso aí em Nova York, né?
Boa tarde para você, Doni. Boa tarde para todo mundo. Ele foi preso assim que desembarcou aqui em Nova York. Foi levado para o Tribunal Federal aqui de Nova York, que fica ali no Brooklyn. Olha, o Jerry Chun-Shin Lee é um ex-agente da CIA e cidadão americano naturalizado de 53 anos que morava em Hong Kong. Durante a carreira na agência de espionagem, ele trabalhou na China. E a suspeita é que entre 2010 e 2012, o Jerry tenha vazado para o governo chinês o nome de dezenas de informantes que colaboravam com os Estados Unidos lá na China. Um a um, esses informantes foram desaparecendo, foram presos, foram assassinados. Um deles teria até sido executado na frente dos colegas para servir de exemplo. E aí, o que aconteceu? A CIA e o FBI passaram meses tentando descobrir a origem desse vazamento. Quem é que estava entregando esses nomes para o governo chinês? Suspeitaram que os chineses tivessem hackeado computadores americanos e até que um espião chinês tivesse se infiltrado entre os agentes americanos. Até que em 2013, o Jerry passou férias no Havaí. Aí, agentes aqui dos Estados Unidos invadiram o quarto de hotel dele e encontraram nas malas do Jerry 2 caderninhos com todos os contatos dos informantes americanos na China. Agora, a pergunta de $1 milhão é por que eles não prenderam o Jerry no flagra. Isso ninguém está explicando por aqui. Ele ainda voltou para Hong Kong e só agora, 4 anos depois, finalmente foi detido. O grande problema é que durante todos esses anos, as informações fornecidas por ele enfraqueceram e muito a capacidade dos americanos de espionarem a China. Ô, Doni, todo mundo gosta de uma história de espião, né? Mas nesse caso, ela teve um fim trágico, porque entre 18 e 20 espiões podem ter sido eliminados pelo governo chinês durante todos esses anos. E a CIA estava, nesse caso, dormindo com o inimigo, sem saber, se agente duplo, e num tempo onde a gente vê tanta coisa acontecendo em função da internet, de hackers, como você disse, é uma espécie de espionagem old fashion, né, das antigas, realmente dos filmes, dos livros. Isso aí. Valeu, Sandra, obrigado. Na viagem ao Chile, o Papa Francisco chegou hoje a Temuco, cidade onde existe um conflito secular entre chilenos e os povos indígenas. Ele se reuniu agora há pouco com integrantes da minoria indígena Mapuche. A gente não pode afirmar que não há risco. Pode, em algum momento, alguma coisa acontecer, uma mutação, enfim. Mas os estudos, nesse momento, nos mostram que o que nós lidamos agora, desde 2016, no surto de 2017, e que estamos lidando em 2018, é com a febre amarela silvestre. Especialistas ouvidos pela TV Globo explicaram que a decisão de ontem da OMS de recomendar a vacinação contra a febre amarela para os estrangeiros que visitarem todo o estado de São Paulo não quer dizer que haja perigo de contágio na capital paulista. A razão é a seguinte: como as autoridades de outros países não podem saber qual área de São Paulo cada viajante irá visitar, a praxe da Organização Internacional é incluir todo o estado na medida, mesmo em lugares que não sejam foco da doença. E apesar do risco pequeno da febre amarela se tornar urbana, o combate ao mosquito Aedes aegypti não pode diminuir. Ele é o agente transmissor de doenças que se espalharam pelo Brasil, como dengue, chikungunya, zika. Em São Paulo, os agentes orientam a população a eliminar os possíveis criadouros do mosquito, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Equipamentos no carro, folhetos educativos na mão, equipes de agentes reunida. O que mobilizou a vigilância sanitária hoje no Jaçanã, bairro da Zona Norte de São Paulo, foi a notificação de um caso suspeito de dengue. A gente faz uma ação num raio de 150 metros ao redor da residência, né, que é o provável local onde ele ficou durante a viremia, que é o período em que o vírus está circulando na corrente sanguínea e que pode o mosquito, quando picar a pessoa, acabar se contaminando e depois transmitindo para outras pessoas. Secretaria da Saúde! A equipe chega e confirma com o sobrinho que o paciente continua internado. Passou mal? Dou muita dor no corpo. Nas casas ao redor começa o chamado trabalho de bloqueio, a eliminação de criadouros. Alguns moradores estão fazendo tudo certo. Essa aqui está perfeita, não tem o pratinho embaixo, porque ainda uma das maiores preocupações é o pratinho. Mas o perigo de telhas, calhas e lajes cheias d'água é visível. E normalmente na parte de laje ou calhas, tudo fica o ovinho da fêmea ali, ó. Onde tem água, passar uma vassoura, varrer, espalhar a água para ficar mais seco. Em 2015 foram registrados mais de 500 mil casos de dengue no estado de São Paulo. Mais de 100 mil só na capital. Aquela epidemia mostrou que o combate ao
ao Aedes aegypti tem que ser sem trégua. A nova ameaça só confirma isso. No bairro, o medo aumentou com a notícia da morte de um jovem de 26 anos. Os amigos dizem que os sintomas foram de febre amarela. A Secretaria de Saúde não confirma. Tá todo mundo com medo, né? Aí o pessoal aqui da rua, todo mundo ficou alertado, todo mundo saiu correndo, quem não tomou. Em Mariporã, na Grande São Paulo, a prefeitura... E isso é impensável no Brasil, porque nós temos um controle vetorial que, como eu disse, embora não evitem as epidemias de dengue, zika e de chikungunya, eles impedem a transmissão pela febre amarela, porque o vírus da febre amarela necessita de um número de mosquito muito grande, por não ser tão competente vetor transmissor da febre amarela como ele é para o dengue, zika e chikungunya. O Jornal Hoje ouviu também a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo sobre o risco do Aedes aegypti se transformar num transmissor de febre amarela. Vários estudos estão sendo feitos, mas até o momento não se apresentou que essa competência para a febre amarela seja realmente estabelecida. A gente não pode afirmar que não há risco. Pode, em algum momento, alguma coisa acontecer, uma mutação, enfim. Mas os estudos, nesse momento, nos mostram que o que nós lidamos agora, desde 2016, no surto de 2017, e que estamos lidando em 2018, é com a febre amarela silvestre. Especialistas ouvidos pela TV Globo explicaram que a decisão de ontem da OMS de recomendar a vacinação contra a febre amarela para os estrangeiros que visitarem todo o estado de São Paulo não quer dizer que haja perigo de contágio na capital paulista. A razão é a seguinte: como as autoridades de outros países não podem saber qual área de São Paulo cada viajante irá visitar, a praxe da Organização Internacional é incluir todo o estado na medida, mesmo em lugares que não sejam foco da doença. E apesar do risco pequeno da febre amarela se tornar urbana, o combate ao mosquito Aedes aegypti não pode diminuir. Ele é o agente transmissor de doenças que se espalharam pelo Brasil, como dengue, chikungunya, zika. Em São Paulo, os agentes orientam a população a eliminar os possíveis criadouros do mosquito, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Equipamentos no carro, folhetos educativos na mão, equipes de agentes reunida. O que mobilizou a vigilância sanitária hoje no Jaçanã, bairro da Zona Norte de São Paulo, foi a notificação de um caso suspeito de dengue. A gente faz uma ação num raio de 150 metros ao redor da residência, né, que é o provável local onde ele ficou durante a viremia, que é o período em que o vírus está circulando na corrente sanguínea e que pode o mosquito, quando picar a pessoa, acabar se contaminando e depois transmitindo para outras pessoas. Secretaria da Saúde! A equipe chega e confirma com o sobrinho que o paciente continua internado. Passou mal? Dou muita dor no corpo. Nas casas ao redor começa o chamado trabalho de bloqueio, a eliminação de criadouros. Alguns moradores estão fazendo tudo certo. Essa aqui está perfeita, não tem o pratinho embaixo, porque ainda uma das maiores preocupações é o pratinho. Mas o perigo de telhas, calhas e lajes cheias d'água. A federal deve aprovar seu estatuto em Assembleia Geral nesta sexta. Seguindo a nova lei de governança das estatais, seus dirigentes devem passar a ser escolhidos pelo Conselho de Administração do banco e não pelo presidente da República, como é hoje. É uma medida para evitar as indicações políticas. Na terça-feira da semana que vem, o Conselho se reúne e já pode decidir o futuro dos dirigentes da Caixa. O afastamento deles, publicado hoje no Diário Oficial da União, vai ser até a conclusão da apuração dos fatos. Foram afastados Antônio Carlos Ferreira, Delgina dos Reis Pereira, Roberto Derzier de Santana e José Henrique Marques da Cruz. O Ministério Público já tinha pedido o afastamento de vice-presidentes da Caixa. Temer rejeitou a recomendação. Voltou atrás só depois que foram noticiadas duas providências, decididas desde a semana passada. O afastamento pedido pelo Banco Central e o aviso do Ministério Público de que eventuais novos ilícitos cometidos pelos vice-presidentes da Caixa poderiam gerar a responsabilização civil do próprio presidente. Os dirigentes afastados não devem mais retornar aos cargos. A auditoria independente contratada pela Caixa apontou que as indicações políticas estão no centro das irregularidades e que houve encontros indevidos de dirigentes com parlamentares, sucessivas tentativas de influência política e até vazamento de informações sigilosas do banco a políticos e empresários. O relatório cita suspeitas e apadrinhamento político dos
dos vice-presidentes afastados. Deusdina dos Reis Pereira foi indicada pelo PR. Ela é suspeita de negociar a liberação de um crédito da Caixa em troca de um cargo para ela própria, na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Auditores chamam a atenção para o fato de Deusdina mostrar preocupação com o teor de seus e-mails e o desejo de apagá-los. A auditoria também trata de Roberto Derzier de Santana, indicado pelo PMDB. Ele já trabalhou diretamente com Temer. Derzier contou que Temer percebeu a utilidade dele na gestão dos repasses das emendas parlamentares. A auditoria traz documentos com pedidos de Moreira Franco a Derzier sobre operações internas em trâmite no banco. Derzier disse a auditores que não repassou informações. Hoje, o ministro Moreira Franco diz que qualquer solicitação foi no âmbito funcional. Eu sempre tive com o vice-presidente Derzier uma relação de natureza funcional. Qualquer solicitação que, eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. Outro afastado é Antônio Carlos Ferreira. Ele contou, por exemplo, que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, fez exigências para mantê-lo no cargo, como relatar as operações acima de 50 milhões de reais para rentabilizar o mandato. Ele disse que falou sobre o assunto com Michel Temer, então vice-presidente da República, que o teria tranquilizado, dizendo que Cunha... Em Paulo, foi a notificação de um caso suspeito de dengue. A gente faz uma ação num raio de 150 metros ao redor da residência, né, que é o provável local onde ele ficou durante a viremia, que é o período em que o vírus está circulando na corrente sanguínea e que pode o mosquito, quando picar a pessoa, acabar se contaminando e depois transmitindo para outras pessoas. Secretaria da Saúde! A equipe chega e confirma com o sobrinho que o paciente continua internado. Passou mal? Dou muita dor no corpo. Nas casas ao redor começa o chamado trabalho de bloqueio, a eliminação de criadouros. Alguns moradores estão fazendo tudo certo. Essa aqui está perfeita, não tem o pratinho embaixo, porque ainda uma das maiores preocupações é o pratinho. Mas o perigo de telhas, calhas e lajes cheias d'água é visível. E normalmente na parte de laje ou calhas, tudo fica o ovinho da fêmea ali, ó. Onde tem água, passar uma vassoura, varrer, espalhar a água para ficar mais seco. Em 2015 foram registrados mais de 500 mil casos de dengue no estado de São Paulo. Mais de 100 mil só na capital. Aquela epidemia mostrou que o combate ao Aedes aegypti tem que ser sem trégua. A nova ameaça só confirma isso. No bairro, o medo aumentou com a notícia da morte de um jovem de 26 anos. Os amigos dizem que os sintomas foram de febre amarela. A Secretaria de Saúde não confirma. Tá todo mundo com medo, né? Aí o pessoal aqui da rua, todo mundo ficou alertado, todo mundo saiu correndo, quem não tomou. Em Mariporã, na Grande São Paulo, a Prefeitura declarou estado de calamidade pública depois de 5 mortes por febre amarela, confirmadas pela Secretaria da Saúde do Estado. Por tudo isso, além da vacina da febre amarela nas áreas de risco, o combate aos criadouros do mosquito capaz de transmitir tantas doenças não pode parar. Hora de falar da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Salve, Scheuer. Fala, tudo bem, Doni? Boa tarde para você e para você em casa também. Bem-vindo. Bom, obrigado. A chuva continua forte, isso em boa parte do Brasil, mas lá no sul ela ficou mais concentrada, né? Muito, choveu muito ontem, Doni. A gente até alertou aqui e aconteceu, viu? A gente avisou, foi mesmo mais um dia de chuva bem forte na faixa leste de Santa Catarina e também em cidades do Vale do Itajaí e no leste do Paraná, incluindo a Grande Curitiba. Na capital paranaense, os bombeiros e a polícia militar encontraram agora há pouco o corpo do homem que desapareceu ontem durante o temporal. Ele tinha 66 anos e tentava atravessar uma ponte de carro quando o rio transbordou e arrastou o veículo. Tristeza tremenda. Já em Santa Catarina, a chuvarada atingiu 11 cidades ontem. No Vale do Itajaí, em Blumenau, muitas ruas alagaram. E a Defesa Civil registrou mais ou menos 100 deslizamentos de terra só ontem. 2 casas desabaram. Um morador gravou essa daí, ó, vindo abaixo. Aí você pede para o seu amigo gravar com o celular deitado, na horizontal. Dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o lugar que você escolheu. Você também pode fazer essa gravação usando um bastão de
de selfie. Mas lembre-se de deixar o celular na horizontal, deitado, e de prestar atenção se você e o lugar que você escolheu estão aparecendo bem. Mas não tem o bastão de selfie? Não tem problema. Você pode fazer com o seu celular mesmo. Usa ele deitado assim e não esquece de ver se você e o local da sua cidade que você escolheu para fazer a gravação estão aparecendo bem no visor do celular. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar direto g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Se o dia estiver bonito aí na sua cidade, aproveita, vai lá, manda esse vídeo pra gente. Você vai ver a seguir a criação de uma secretaria para combater um mal que atinge 9 milhões de britânicos, a solidão. A gente volta já. O governo britânico anunciou a criação de uma nova secretaria para cuidar de um problema comum em todo o mundo e que no Reino Unido já atinge milhões de pessoas, a solidão. A reportagem é da correspondente em Londres, Cecília Malan. Nos dias frios e curtos do inverno europeu, a solidão pode parecer ainda mais intensa. Nessa época do ano, é comum ver campanhas pedindo mais compaixão com aquele parente ou vizinho que mora só. Muita gente escolhe fazer as coisas sozinhas, diz essa senhora aposentada. Mas isso é muito diferente do isolamento completo, da sensação de que se alguma coisa acontecer com você, ninguém saberia, ninguém se importaria. A solidão crônica atinge 9 milhões de pessoas de todas as idades aqui no Reino Unido. A situação é mais grave entre idosos com mais de 75 anos. Metade vive sozinha e 500 mil chegam a passar semanas inteiras sem interagir, sem conversar. Os efeitos físicos e mentais podem ser devastadores. Um relatório publicado no ano passado mostrou que a solidão extrema é tão prejudicial à saúde como fumar 15 cigarros por dia. Agora, o governo britânico decidiu agir. Criou uma secretaria para a solidão. A equipe vai levantar dados sobre quem sofre desse mal e, com esse conhecimento, vai financiar atividades comunitárias para conectar melhor as pessoas. De tantas doenças, não pode parar. Hora de falar da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Salve, Scheuer. Fala, tudo bem, Doni? Boa tarde para você e para você em casa também. Bem-vindo. Bom, obrigado. A chuva continua forte, isso em boa parte do Brasil, mas lá no sul ela ficou mais concentrada, né? Muito, choveu muito ontem, Doni. A gente até alertou aqui e aconteceu, viu? A gente avisou, foi mesmo mais um dia de chuva bem forte na faixa leste de Santa Catarina e também em cidades do Vale do Itajaí e no leste do Paraná, incluindo a Grande Curitiba. Na capital paranaense, os bombeiros e a polícia militar encontraram agora há pouco o corpo do homem que desapareceu ontem durante o temporal. Ele tinha 66 anos e tentava atravessar uma ponte de carro quando o rio transbordou e arrastou o veículo. Tristeza tremenda. Já em Santa Catarina, a chuvarada atingiu 11 cidades ontem. No Vale do Itajaí, em Blumenau, muitas ruas alagaram. E a Defesa Civil registrou mais ou menos 100 deslizamentos de terra só ontem. 2 casas desabaram. Um morador gravou essa daí, ó, vindo abaixo. Que cena impressionante. Ninguém se machucou. E em Joinville, no norte do estado, olha só, a chuvarada deixou vários bairros e o centro tomados pela água. E essa chuva por lá está recebendo um reforço. Esse reforço é uma baixa pressão e um cavado que estão por aqui. Tem esse corredor de umidade deixando tudo encoberto e outros sistemas ali também. O nome, né, cavado, é estranho, só que é fácil de entender. Baixa pressão, você sabe que é aquela fábrica de nuvens, né? Joga o ar de baixo para cima e forma as nuvens de chuva. O cavado nada mais é do que uma baixa pressão num movimento diferente. Não completa esse círculo, mas faz a mesma coisa. Em Pomerode, lá em Santa Catarina, os acumulados agora, ó, podem chegar aos 25 milímetros hoje. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, a 30 milímetros. A mesma coisa lá em Paranaguá, no Paraná.
com tanta chuva assim, continuam aqueles riscos de alagamentos, deslizamentos de terra que a gente anda vendo e noticiando. Ó. Pega boa parte aqui de São Paulo, principalmente o leste do estado hoje, leste do Paraná, atenção, e também uma boa parte do estado de Santa Catarina, pegando inclusive o norte do estado, Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Em Curitiba hoje tem mais chuva, pancadas aí ó, com 24 graus só. Em Floripa chega aos 27 também com chuva. São Paulo 31, depois da chuvarada de ontem, pode ter repeteco hoje. Campo Grande 32 graus com chuva também. E Porto Velho 30, turma aí ó, do guarda-chuva, Doni. E onde mais chove hoje? Vai ter mais chuva pelo Brasil praticamente inteiro. Você vai olhar aqui comigo, que se espalha também pelo centro-oeste, norte do Brasil. E aí também invade aqui o litoral leste do Nordeste. Agora se liga no tempo firme, né? Boa parte do Rio Grande do Sul e também subindo aqui, ó, pegando boa parte do interior do Nordeste. Em Brasília hoje o tempo fica firme, 31 graus, em Palmas 35, BH 32. Recife e Rio